Minha gente, começou o Identidade Geral, então quero já te desejar uma ótima noite, que vocês aí sejam todos muito bem-vindos e se sintam bem aconchegados aqui com a gente, pra gente ter aquela conversa boa, aquela conversa gostosa, né? Muito obrigada pela sua companhia e hoje eu quero te lembrar que o Identidade Geral está também no ntplay.com e no YouTube da Rede Novo Tempo de Comunicação, tá bom? Então se você perdeu aí alguma edição do nosso programa, não se aveste, corre lá no NT Play ou no YouTube, assista, compartilhe, comente aí as lições que a gente tem aprendido tanto aqui no Identidade. Hoje a gente vai aprender e muito com a Creuza Junques. Quando menina, seu maior sonho era estudar, só que ela foi impedida de fazer isso quando era criança. Apenas na fase adulta é que ela conseguiu concluir o 2º grau. Mas aí o sonho só cresceu, viu? Ela então ingressou à universidade e hoje tem 2 especializações. Ó, mulher fera! A história de hoje é sobre educação, é sobre ampliar as perspectivas de vida, é sobre um conhecimento que desembaça as visões e te leva a enxergar a vida de uma forma muito abrangente. Tenho certeza que a gente vai aprender muito com a nossa professora da vida. Tudo isso em 30 segundinhos, a gente volta já já. Já estamos de volta aqui com Identidade Geral e eu tenho a honra de apresentar a nossa convidada do dia. Ela nasceu no Paraná, filha de agricultores e a terceira entre 7 filhos. Seu sonho sempre foi estudar, mas inserida numa realidade social, ela precisou ajudar os pais com os afazeres domésticos. E aí o sonho de ir para a escola foi adiado. Aos 9 anos, finalmente, Dona Creuza Junques conheceu pela primeira vez uma sala de aula. Caminhava ali 7 quilômetros por dia para sentar na carteira, fitar a lousa e, com a máxima atenção, escutar os ensinamentos e lições. Tão pequenininha, Creuza já entendia que o acesso à educação era descortinar os olhos da mente e a chance de construir um pensamento crítico. Mais uma vez, o sonho foi adiado. Entre idas e vindas, ela só conseguiu concluir o ensino médio na fase adulta. E se engana quem pensa que ela parou por aí. Preste atenção neste currículo, olha. Bacharel em Biblioteconomia, formada em Ciências da Informação, pós-graduada em Literatura Brasileira e especialista em liderança. Uau! E olha só o que ela me disse, que olhando para trás, quando vê aquela menina jovem que reclamou com Deus, pedindo para realizar o seu sonho de estudar, vejo que Deus protegeu cada um dos meus sonhos para chegar aonde estou agora. Quero dizer que faria tudo novamente e não mudaria um degrau, por ter a certeza de que aproveitei todas as oportunidades que surgiram em busca do meu sonho. Então quero dar as boas-vindas para essa menina que sonhava e hoje para essa mulher que realiza sonhos. Muito obrigada, viu, Creuza, por você estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço a vocês, agradeço a TV, de me dar essa oportunidade, porque dentre os meus sonhos, isso nem era sonho, isso era... Eu nunca me imaginava estar dando uma entrevista, explicando, passando a minha luta, como é que foi, né? Então, eu estou muito feliz. Ai, que bom que você está feliz. E eu também estou muito feliz. Tenho certeza que quem está acompanhando a Identidade Geral também está muito feliz, porque o foco aqui do nosso programa é sempre inspirar as pessoas, é sempre ampliar aí a visão de mundo, né? E isso é muito importante. Creuza, conta um pouquinho para mim sobre sua rotina. Como que é hoje? Que horas você acorda? Aí toma café, sai correndo para o trabalho? Como que tem sido a rotina hoje? Hoje eu acho que eu estou na rotina mais tranquila da minha vida, por conta que eu levanto mais tarde um pouquinho, aí eu entro no trabalho às 11 horas da manhã e saio às 8h40 da noite. E em casa, nós estamos só eu e meu esposo, o João Junques. Eu até costumo brincar com ele que agora ele é dona de casa e eu sou o pai que trabalha fora, né? Numa visão anterior, né? Comparando com anos atrás, em que você tinha que acumular aí várias funções, dona de casa, mãe, estudar, trabalhar, como que você se sente, né? Olhando assim para trás, hoje você está nessa posição de mais confortável, né? Eu me sinto assim uma pessoa realizada. Eu acho assim que Deus foi bem generoso comigo, porém,
eu não perdi uma mínima chance de correr atrás daquilo que eu queria. Lembro quando eu era criança, quando eu estudava, e eu tinha uma sombrinha, né, para ir no sol. E o dia que chovia, uma criança, eu chorava, porque eu não queria faltar a aula. E essa persistência permaneceu no ensino médio, na faculdade também. Aquela corrida atrás daquilo que você quer. Eu não posso perder nada. Você, por conta de todo um contexto familiar, social, só conseguiu ir para a escola aos 9 anos. Certo. Filha de agricultor, né? A gente resumiu aí um pouquinho a sua história. Como que era esse momento? A sua expectativa de ir para a escola, essa vontade, como foi que surgiu? Como foi que você falou assim, não, Creuza, o lugar de Creuza é numa sala de aula? Por ser distante a nossa escola, o meu pai sempre optava, aquele tempo era 7 anos para entrar na escola, ele optava colocar sempre aos 8 anos de idade. E aí o meu irmão mais velho, o Rosalino, entrou na escola e eu fiquei já. Aí eu fiquei contando os anos. Este ano é o Rosalino, o ano que vem é o Arino e no próximo sou eu. Ok. Isso com 8 anos. Aí eu ficava ali cuidando das 4 menores. Como nós éramos em 5 irmãs, eu sendo a mais velha. No outro ano meu pai vai e me disse que eu não poderia entrar naquele ano, isso com 8 anos, porque eu precisava ainda cuidar das crianças, e ele usou um argumento. Ele falou, tu é menina, andar a pé essa distância, fica mais um ano em casa. Hoje, sendo mãe, a gente até entende. Ele falou, tu é menina, e a ideia de menina ser frágil e tal. Mas foi um belo banho de água fria, né? Foi. Você passa anos na expectativa de entrar na escola, quando chega a sua vez. Não, você vai prorrogar mais um ano. Mas o que eu fiz? Aí, meu pai, ele ensinava os meus irmãos, assim, à noite, a aprender a cartilha, a famosa cartilha Caminho Suave, que todo mundo da minha idade estudou. E eu ficava ali, ó, atenta em tudo que ele falava, né? Explicava direitinho, ó, você tem que corrigir os deveres deles. Catava um caderninho velho lá e, ó, ia tentando fazer igual. Resultado, eu entrei, no outro ano eu comecei a ir para a sala de aula. Foi aos 9 anos que eles me liberaram, então eu comecei a estudar. Porém, eu já sabia ler e escrever. Já estava avançada, porque você pegou ali, né? É que eu fui captando toda a informação que ele estava ensinando para os meus irmãos. Eu não perdi tempo, eu estava ali do lado. Então, aquela ânsia, eu falei, não, eu não quero... Na minha cabeça, eu não estava perdendo um ano de aula, porque eu estava aprendendo em casa. Estava aprendendo em casa. Mas aí você foi para a escola. Sim. E avançando um pouquinho no tempo, você teve que sair de novo, né? Você ficou na escola até que série? Eu fiz o 4º ano primário, que se dizia na época, até o 4º ano. Depois, aí você já iria para o ginásio. Sim. E o 2º grau, então, posteriormente. Aí foi quando todo mundo vai fazer matrícula, tudo mais. Cadê? E eu toda empolgada. Aí minha mãe me chamou e disseram assim, ó, na seguinte frase: filha, menina, para casar e cuidar de casa, só precisa ler e escrever, você não precisa estudar. Eita. Nossa, acabou meu dia, eu fiquei, aí eles iam lá comprar os cadernos, e eu ficava assim olhando, isso é bonito, mas para mim não, para mim não. E isso foi permanecendo, até que um dia, o meu irmão quebrou o braço. Ele caiu da bicicleta, quebrou o braço direito. E era um período pré-provas. O que ele fez? Ele trouxe o caderno do um coleguinha dele. Falou, Creuza, você me ajuda? Porque ele era destro, né? Aí eu fui, escrevi toda aqueles 15 dias que eu fiquei copiando, e aí ele vinha comigo para resolver as questões. Foi os dias mais felizes da minha adolescência. Porque você já aproveitou o embalo, né? Não, eu estava me sentindo estudante. Eu estou estudando, eu estou no caderno, quem está estudando sou eu e tal. Mas foi só um período, né? Aí eu lembro, assim, de uma coisa que aconteceu comigo que ficou marcado mesmo na minha vida. Quando eu tinha 17 anos, minha mãe católica, né? A gente é católico praticante e tal. Ela comprou uma revista do Padre Zezinho e que tinha uma fotonovela na revista. Eu fui ler a fotonovela, porém eu não me atentei pelo conteúdo, o assunto da fotonovela, e sim por uma personagem. Uma atriz que fazia uma personagem. A fisionomia da atriz. Ela tinha o meu perfil. Cabelinho, naquele tempo já tinha cortado o cabelo, cabelinho cacheadinho, magrinha e tal. O meu perfil. Até os cabelos igual.
Eu me atentei, eu falei, mas deixa eu ver de onde é essa menina. Aí fui lá, procurei a biografia dela, para minha surpresa. A menina tinha 17 anos, Que era exatamente a idade que eu estava no momento. Ela estava no 3º ano do ensino, no 2º grau. Já concluindo ali, né? É, concluindo, 17 anos, estava concluindo. Eu peguei aquele dia, eu deitei lá na minha cama e comecei a chorar, chorar, chorar. Minha mãe foi lá e falou, por que tá chorando? Aí eu, nada. Aí eu disse para Deus, por quê? Olhar para a imagem dela e disse assim, por que ela pode e eu não? Qual a diferença que ela tem de mim, Deus? Ela até parece comigo, pessoalmente. E isso ficou assim, marcado. E o tempo passou, sabe? Eu segui minha vida, vou fazer o quê? Não posso estudar. E aí eu comecei... O sentimento é de muita frustração, né, Creuza? Foi. Na época foi. E assim, hoje eu posso contar isso, lembrando desse sentimento de frustração, porém com um ego de vitória, por eu ter conseguido. E a gente pensa, é complicado, né? Quando você tem um sonho e aquele sonho seria algo que não era interessante para as pessoas na realidade da época. É como se não fosse possível para você, né? É. É uma realidade muito Mas por que os distante. meninos podiam? E a gente vai ter que fazer aquela pausa e no próximo bloco você vai conhecer aí o desfecho dessa história que é muito linda. A gente já deu spoiler que é uma história de vitória, né, Creuza? Então Verdade. fique aqui com a gente vai para aquele intervalo para você dar uma respirada, beber uma água, convidar mais pessoas aqui para assistir o Identidade Geral e já a gente volta. Já estamos de volta, a gente recebe hoje a bibliotecária Creuza Junks, que é uma menina, né? Era uma menina que sonhava em estudar, mas hoje é uma mulher, se tornou uma mulher que realiza sonhos mesmo, né? E você estava contando aqui no bloco anterior sobre a frustração de não poder estudar, quando seus pais falaram ali, Creuza, a gente não tem esse plano para você estudar. Você precisa ser uma dona de casa, você precisa ser uma esposa, era aquele contexto social da época, mas Creuza queria mesmo era estudar, né, Creuza? Exatamente. Como eu estava dizendo, o tempo passou, eu vi que aquele sonho, ele estava fora do meu alcance, e eu segui a vida. Porém, fica uma sementinha aqui dentro, pensando assim, enquanto a vida, a esperança. Sim. Vai que um dia eu consiga, né? Tive 3 filhos, 2 meninos e a menina, a Gelda. Então, quando o Anderson, que era o mais velho, estava com... Ele estava na 6ª série. Ele um dia chegou em casa feliz e disse assim, mãe, você agora pode estudar. Aí eu olhei assim, eu falei, mas por que você está falando isso, filho? Veio umas mulheres lá, que era professora lá de Assis Chateaubriand, e falaram que as pessoas que não estudaram ainda podem estudar agora. E me deram esse papel. Olha, disse, né? a janelinha, aquela sementinha voltou a crescer. Aí quando o João chegou em casa, eu, em vez de falar assim, aquela ideia de antigamente posso, eu não falei posso. Eu falei, eu vou. Olha o que o Dinho trouxe, que a gente chama ele Dinho até hoje. Naquela noite, menina, eu nem dormi, só de pensar, porque eu sou muito ansiosa, sabe? Nossa, eu já tô assim, já andando lá na frente. Eu fui a primeira da fila. Eu acredito. Eu estava lá, parecia que a hora me passava, sabe? Para chegar, o ônibus do estudante passar ali, eu pegava junto com meu filho, ele ia pro ginásio, e eu estava lá. Bom, fizemos a primeira reunião, houve um grande interesse. Você sabe que tudo que é novo chama atenção, né? Verdade. Só no meu ciclo vizinho ali, meus parentes do meu esposo, colegas e tal, foram 30, acho que umas 33 pessoas, 35 mais ou menos. E aí nesse dia você conseguiu se matricular? Sim. Eu já fiz a minha inscrição ali, para depois eles levarem lá onde era a escola, para nós oficializarmos a matrícula. E como eu disse, quando é novidade todo mundo vai, no primeiro ano, então tinha muita gente que ia, só dos meus amigos conhecidos. E numa luta assim, nós precisávamos estudar. Você ia lá, um dia ela te dava uma aula e dava 3, quantas apostilas você queira das disciplinas,
O ginásio, na verdade, era geografia, história, matemática, português e artes. Eram essas 3 disciplinas que a gente precisava estudar. Porém, cada disciplina nós teríamos que fazer 12 provas. Então, eram 12 apostilas que você trazia. É todo um sistema para você acelerar aquele processo, né? Hoje a gente até comentou aqui do EJA, que é educação de jovens e adultos. E lendo mais sobre esse assunto, a gente vê os números, né? Alguns dados do Anuário de Educação Básica têm essa informação sobre o EJA. Então, hoje a gente tem, por exemplo, 3 milhões de pessoas matriculadas nesse curso só aqui no Brasil. A EJA, inclusive, é a grande chance, né? Exatamente. De muita gente que não conseguiu concluir ali os estudos na idade do calendário comum. Creuza é do Paraná, né? Mas a região aqui, na região sul do país, mas as regiões sudeste e nordeste, por exemplo, concentram o maior número de pessoas matriculadas no EJA. Tem muita gente aqui desses estados do sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, do nordeste também, que tem se inscrito e se matriculado no EJA. E uma outra coisa muito bacana é que a oferta do EJA tem o EJA integrado ao curso técnico profissionalizante, digamos assim. E isso abre possibilidades aí de inserir jovens, adultos no mercado de trabalho, porque você sai já com o seu segundo grau completo e possivelmente um curso técnico em outra área. Isso facilita, né, Creuza? E aí, graças a Deus, chegou o dia de você se formar no segundo grau. Como que foi a festa? Então, nossa, parecia mentira, sabe? Você está se formando para o segundo grau. Nossa, aí meu esposo foi comigo, né? Eles ainda brincaram, quero casar 20 e tal, mas foi muito legal, muito gratificante, né? Ô, Creuza, você acha que você é marcada pela fé? Sou. Tudo que eu vou fazer, eu sempre peço a Deus para me dar uma luz. Eu sempre ajo como hoje fosse o meu último dia de vida, então eu não gosto assim de fazer algo que depois eu me arrependa. E sempre eu faço algo que eu possa depois deixar uma lembrança boa, principalmente para os meus filhos e netos. Então eu acho que eu sou uma pessoa bastante contida. A hora que eu fico nervosa, claro, né? Você acaba dizendo que não merece, que não precisa. E a fé sempre se fez presente, né? Sim, eu achei admirável quando você teve essa sinceridade com Deus e disse, poxa, Deus, por que aquela atriz pode? E por que eu não posso? E eu tenho certeza que esse clamor comoveu o coração de Deus, né? Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito que chama Deus de Abba. E o significado dessa expressão, dessa palavra Abba, é um jeito de chamar de Deus de paizinho, é um jeito bem próximo de você ter Deus. E quando você tem essa intimidade com Deus, Ele vai lá no momento certo, do jeito certo, da maneira mais favorável, transforma aquela situação em uma bênção para você. E eu tô falando tudo isso, Creuza, porque aqui a gente tem na Rede Novo Tempo de Comunicação uma série de guias de estudo da Bíblia. São formas da gente estudar a Bíblia de uma maneira mais aprofundada mesmo. Porque a Bíblia é um livro complexo, né, Creuza? A gente sempre está estudando ali, surgem dúvidas, não é? Ela é uma Bíblia que ela é lida, mas não é entendida por todo mundo por ser a palavra de Deus, né? Exatamente. E aí, para a gente ter esse domínio sobre o estudo da Bíblia, a gente tem aqui esses guias que são auxiliadores, digamos assim. O que eu tenho aqui em mãos é o Marcadas pela Fé, que dá pra gente colocar a foto da Creuza aqui então, né, Creuza? Porque ela também diz que é marcada pela fé. E você também pode ter esse guia e, inclusive, colocar o seu desenho aqui também, se você é uma mulher ou um homem marcado pela fé também. Aqui a gente tem assuntos muito legais que são abordados à luz de 8 histórias de mulheres super inspiradoras. A gente tem aqui a Ruth, a Noemi, a gente tem a Maria, mãe de Jesus. Então, é um estudo muito lindo. Para você pedir é muito fácil. Você pode mandar agora mesmo uma mensagem para o nosso WhatsApp. Qual que é o número, Louise? 012-98244-0077. Aí você vai escrever para a gente, olha só, eu quero o meu guia de estudo da Bíblia Marcadas pela Fé, oferecido pelo programa Identidade Geral, pela Louise. Diz lá que foi o meu nome, hein? E você vai pedir e ele vai chegar gratuitamente na sua casa pelos correios, então com toda a segurança. Você pode ligar para cá também em horário comercial, o número é o 0 operadora 12 21 27 3121 e fazer o pedido do seu guia. Creuza, o nosso tempo aqui é nosso maior inimigo, menina. Eu fico tensa, porque a gente tem que voar. Mas aí você finalmente se formou no segundo grau, não parou por aí, você decidiu fazer biblioteconomia. Hoje você fez também ciências da informação. É que a minha faculdade de biblioteconomia, ela é integrada. integrada. Ai, que joia. Até por conta que, anteriormente,
biblioteconomia era acúmulos de livro, organização de livro. Hoje não. Aliás, a informação, ela estava mais em livros. Entendi. Hoje não, a informação está em todo tipo de suporte, né? E aí nós temos a biblioteconomia e ciência da informação. Você se formou com que idade? Eu me formei com 41 anos. É muito importante você falar da sua idade, porque tem gente que fala assim, eu já passei do tempo. Não passou do tempo. Não tem tempo que passe para você quando você tem determinação e quando você tem um sonho. Olha aí. E aí, depois da formatura, você ainda fez 2 especializações, né? Sim. Então, quando eu me formei, que eu comecei, o meu sonho realmente era trabalhar em biblioteca universitária, até porque na biblioteca universitária você tem convívio com N professores, visões diferentes, vários conhecimentos, né? Várias linhas de raciocínio. Isso é muito bom. Você só tem a agregar conhecimento. E aprender sempre. E com isso eu fiz, eu fiz as 2 especializações, eu fiz assim porque ela dá bolsa, né? Para você ir se qualificando. E a minha filha fez engenharia ambiental. Ai, que legal. Por bolsa também, que a faculdade dava. A faculdade, ali dentro, é muito... É uma troca de informação, né? Então, eu fiz língua portuguesa e literatura brasileira. E o ano passado que eu terminei a minha especialização em literatura e coaching. Ai, que legal. Então, liderança e coaching, desculpa aí. Liderança e coaching. Então, é um outro viés de como você ensinar as pessoas. Creuza, eu tenho certeza que em casa pode ter alguém aí que fale assim, poxa, já passei do tempo de realizar aquele sonho. Seja o sonho de estudar, seja outros sonhos também de viajar, conhecer outros lugares, aprender novos idiomas. São vários os sonhos, né? Qual que é a mensagem que você quer deixar para essas pessoas? Você pode olhar, inclusive, para aquela câmera ali, ó. Olha, a maior mensagem que eu deixo assim como experiência própria, você tem um sonho, mas tem objetivo de vida. Eu quero isso, eu vou correr atrás. Eu não vou deixar que opiniões tal passam por cima, me desviar desse foco. E foi isso que eu fiz e é o que todos têm que fazer, principalmente os adolescentes, os jovens e as pessoas que, como no meu caso, não perca o tempo de realizar o seu sonho. Não deixe isso para trás. Enquanto a vida, há esperança. Enquanto você está bem mentalmente, corre atrás daquilo que você acredita. Porque é tão difícil você falar, eu queria isso, mas não dá. Porque tem um provérbio, tem um ditado, que isso foi criado na Idade Média, que é aquele, Deus quis assim. Não, gente, Deus não quis assim. Deus é Pai, Deus é amor. Então, Deus não quer que a pessoa seja uma pessoa frustrada. Ela quer que os filhos dele sejam felizes. Eu também acredito. Para ser feliz é sonho realizado, correndo atrás, né? Eu acredito que Deus é o Deus que realiza sonhos, né? Exatamente. Eu gosto muito disso. Só que aí a gente tem que nós temos que não perder nenhuma oportunidade. Com certeza. Creuza, eu quero ficar mais tempo aqui com você, menina. Mas vou ter que encerrar esse programa, mas encerro com muita alegria hoje no meu coração, porque você reacendeu em mim a chama de sonhos que estão guardados dentro do meu coração. E eu tenho certeza que muita gente se inspirou com a sua força de vontade, com a sua persistência. Então, meu muito, muito, muito obrigada, viu? A mim só resta agradecer esse momento. Espero que as pessoas percebam e nunca deixe realmente seu sonho para trás. Porque não realizar o sonho é ser frustrado. É verdade. Você tem sempre ter aquela, mas eu queria. Será que queria? Será que ainda não quer? E vamos em frente. Então, a sementinha que está dentro do seu coração, dentro da sua mente, não deixa ela morrer. Põe um pouquinho de adubo, corre atrás, tenta realizar, nem que for para depois, você ter algo importante para apresentar para os seus filhos. Eu lembro de uma vez que alguém me disse assim, para que você vai estudar isso? Quando eu fui fazer ensino médio, você não vai precisar disso, porque eu já dava catequese, eu lia na igreja. Aí eu falei não, porque quando todo mundo fez o ginásio, quando eu fui fazer o 2º grau, muitas pessoas abandonaram, né? Eu falei não, nem se for para eu colocar o certificado, pedir para os meus filhos colocar o certificado no meu 2º grau dentro do meu caixão no dia que eu morrer. Mas que eu vou fazer, eu vou fazer. Porque parecia que não era um sonho, era até uma obstinação. Eu quero fazer o 2º grau. Talvez por o meu pedido que eu fiz para Deus, quando aquela menina estava fazendo o grau. Aquilo marcou a minha mente.
ela pode, eu também quero. E conseguiu, né, Creuza? Graças Muito a Deus, obrigada eu mais consegui. uma vez. Para você que está aí acompanhando o programa, aquele cheiro gostoso, durmam com Deus e até amanhã, porque a semana está só começando. Tchau, tchau.